Histórico sobre a origem da família Dias Serrano. Torrejoncillo, província de Cáceres, Espanha. Através de pesquisa, tem-se a ideia de que nossos ascendentes se encontravam estabelecidos em Torrejoncillo muito antes de 1800, a serem pesquisados posteriormente e que, para evitar interrupção no histórico em questão, prosseguiremos o mesmo com base nos documentos já encontrados e nas informações de familiares. Petra sempre se mostrou preocupada com suas raízes. Os parentes que deixaram na Espanha, ela falava para os filhos que tinha uma cunhada de nome Tomasa Mirabel, que tinha 3 filhos, Sisto Serrano Mirabel, Felipe Serrano Mirabel e Maria Serrano Mirabel. E o Vicente tinha um irmão chamado Pedro Dias Guzmán, casado e que tinha 3 filhos, Maria Dias, Filomena Dias e Vitoriano Dias. Para essa informação não se perder no tempo, Luiz anotou os nomes e os guardou. Em nossas buscas através da internet, foi feito contato com o povo de Torrejoncillo para descobrirmos onde era a casa de Vicente e Petra. E acabamos descobrindo um elo de ligação lá, e soubemos que Tomasa era Maria Tomasa Mirabel, casada com o irmão de Petra, chamado Eusébio Serrano Gomes, e que após o levantamento apuramos que somavam 21 membros, parentes nossos, que seguramente aumentarão com o maior entrelaçamento nosso com eles. Já a família Pedro de Guzmán deixaram o Torrejoncillo e deixamos para uma próxima oportunidade para sabermos deles. Em 1909, devido à crise na Espanha, em consequência de guerras, revoluções, ocasionando fome, doenças, pragas, desempregos que afetavam a todos, inclusive os torrejoncilhanos, principalmente os que trabalhavam na lavoura, não tinham outra alternativa para se libertar dessa situação, a não ser deixar seu país para buscar uma nova vida em outros países. Na ocasião, o Brasil era um dos países que tinha por interesse resgatar imigrantes de outros países, a fim de dar impulso no desenvolvimento de sua lavoura, precária desde a libertação dos escravos. Com esse propósito, lançou uma campanha a fim de atingir seu intento, em que subsidiava os imigrantes interessados com passagens marítimas, transportes e acomodação à família até o destino final, incluindo moradia e cessão de instrumentos agrícolas, dando condições para trabalhar na lavoura de café, sendo São Paulo um dos estados que mais acolhia imigrantes para trabalhar nas fazendas localizadas no seu interior. Absorvidos pela ideia de proporcionar melhores condições de vida à família, não existia a menor possibilidade de ser rejeitada. Sendo assim, no mesmo ano, de 1909, por estarem convencidos de que a chance oferecida era o melhor caminho para a realização dos seus sonhos, decidiram vir para o Brasil, não sem antes efetuarem um planejamento de sua trajetória. Com a ajuda dos agentes de viagem, verificaram que o caminho mais curto para o Brasil seria o embarque no porto de Lisboa, em Portugal, devido se encontrar mais próximo que os outros portos da Espanha, ressaltando que a comunidade autônoma de Extremadura, província de Cáceres, onde se localiza Torrejoncillo, faz divisa com Portugal. Com certificado de bons antecedentes para a imigração, obtido em 24 de maio de 1909, na Prefeitura Constitucional de Torrejoncillo, e tudo pronto, estavam preparados para a viagem ao desconhecido. Naquele tempo não existiam estradas asfaltadas e nem ônibus de transporte e tampouco estrada de ferro, presumindo que eles tivessem que recorrer dos meios existentes na época. Mediante as condições, em 13 de junho, os nossos Vicente, com 32 anos, e Petra, com 31, juntamente com seus 3 filhos, Pedro, com 8,
Engrácia com 6 e Carme com 3, seguiram um trecho da viagem na carroceria de um caminhão próprio da época e outro trecho de Jardineira até o porto de Lisboa, em Portugal, distante 368 quilômetros, levando como bagagem um pequeno baú com o mínimo de seus pertences, devendo ter feito algumas paradas com pernoite na estrada, pois o trecho era de serra e durou 2 dias, chegando ao seu itinerário em 15 de junho de 1909, ao entardecer, pernoitando na casa do imigrante próxima ao porto de Lisboa, pois teriam que embarcar no dia seguinte, já no porto de Lisboa. Em 16 de junho de 1909, embarcaram às 7 horas na terceira classe do navio a vapor de carga mista, denominado Amsterdam, de bandeira holandesa, com destino ao Brasil, cuja partida se deu às 8 horas. Chegando no Brasil. Após 19 longos dias de viagem, imagine quantos enjoos e vômitos, avistando somente o mar, o que devem ter passado nessa viagem. Se tivéssemos algum deles vivo para nos contar essa viagem, só ela daria para fazer alguns livros. Mas como já não estão conosco, conseguiram chegar ao Brasil às 8 horas do dia 5 de julho de 1909, desembarcando às 9 horas no porto de Santos. Em Santos, começa a fase de transição. Às 9 horas desembarcaram e foram conduzidos pelos seus organizadores para embarcarem no trem com destino a São Paulo, capital, distante 77 quilômetros, e se instalarem na hospedaria dos imigrantes no Brás, permanecendo por um período de quarentena. Findo o prazo, em 14 de 8 de 1909, os organizadores tinham como responsabilidade encaminhar os imigrantes aos seus destinos, sendo definido para eles a Vila Bica de Pedra, no município de Jaú, recomendando seu embarque em 15 de 8 de 1909 no trem até o município de Jaú, distante 259 quilômetros de São Paulo. Morando em Bica de Pedra, Jaú. Em 15 de 8 de 1909, chegando ao município, locomoveram-se 20 quilômetros na carroceria de um caminhão até a Vila Bica de Pedra, em Jaú, se instalando em um dos casebres destinado para colonos na fazenda Ribeirão do Saltinho, também conhecida como Fazenda Bica de Pedra. No mesmo ano, em 1909, em que Vicente e Petra chegaram, por estar grávida, deu à luz a primeira filha em terras brasileiras, na Vila Bica de Pedra, Jaú, recebendo o nome de Maria, sendo o quarto filho da família. Em 1910, sua filha Carme, com 4 anos de idade, quando se dirigia para a lavoura a fim de ficar próxima de seus pais, foi pisoteada por uma vaca que lhe causou graves ferimentos e que, não resistindo aos mesmos, veio a falecer. Em 1911, tiveram um filho natimorto, na Vila Bica de Pedra. Em 1912, nasceu Camila, apelido Adelino, no município de Pederneiras. Em 1919, nasceu Modesto, no município de Bica de Pedra, que veio a falecer com poucos dias de vida. Em 1921, nasceu Carlos, no município de Bica de Pedra, e finalizando em 13 de agosto de 23, nasceu Luiz, o filho caçula, no município de Bica de Pedra, totalizando 8 filhos, desconsiderando o natimorto e o falecido com poucos dias de vida. O trabalho na lavoura era árduo para o casal e seus 8 filhos. Nesse tempo, acompanhava seus pais no plantio e cultivo na lavoura, ajudando-os no que podiam. Os filhos mais velhos, ao completarem a maioridade, iam para Santos em busca de melhores oportunidades de trabalho
a fim de tirar seus pais e irmãos mais novos daquela condição sofrida e levá-los para Santos. Não tendo alcançado o objetivo, porque todos começavam a namorar, se casavam e constituíam família, onerando as despesas que impossibilitavam trazer seus pais para Santos. Em 1930, percebendo agravar-se o sofrimento de Vicente e Petra, ele com 53 e ela com 51 anos, e, no intuito de realizar o sonho de mudarem-se para Santos e ficarem mais próximos de seus filhos e netos, Luís, com 7 anos de idade, resolveu seguir o mesmo caminho de seus irmãos de embarcar para Santos, o que inicialmente seus pais foram contrários à ideia, por ele ser muito novo, e que, por muita insistência dele, acabaram permitindo. Com o consentimento deles, embarcou no trem para São Paulo, prosseguindo a viagem de trem até Santos, vindo a residir com sua irmã Adelina e seu cunhado Álvaro, que moravam e trabalhavam no Cine Teatro Coliseu, localizado em Santos, a rua Amador Bueno 237, Centro, desempenhando as funções de zeladores, receberam Luís e o criaram como se fosse filho. Apesar da pouca idade, começou a trabalhar de imediato, a fim de juntar uma importância que desse para comprar uma taperinha para seus pais. Trabalhou na venda e entrega de pães, leite, verdura, atendimento em balcão de botequim, etc. Em 1939, Luís, com 16 anos de idade, já com registro em carteira profissional, dava continuidade às suas atividades profissionais, sendo contratado para trabalhar em serviço de empreitada junto às obras do Moinho Santista naquela cidade. Em 1940, Luís, com 17 anos de idade, como ainda não tivesse o suficiente para adquirir a taperinha para seus pais, preocupado com a dificuldade que estavam encontrando em trabalhar na lavoura, devido à idade avançada desses, ele com 63 e ela com 61 anos de idade, conseguiu convencê-los a vender o pouco que tinha em Itapuí, Bica de Pedra, e virem para Santos. Morando em Santos em casa alugada. Tendo alugado um pequeno chalé para recebê-los, e que juntos seria mais rápido para atingir seus objetivos, atendendo ao que o filho propusera, desfizeram de seus pertences e naquele mesmo ano vieram de trem para São Paulo, prosseguindo viagem de trem até Santos. Luís recebeu os seus pais de braços abertos e felizes por estarem juntos novamente, percebendo a alegria que os mesmos estavam sentindo por estarem mais próximos dos demais filhos e netos, que já residiam em Santos, tendo um local para poder recebê-los juntamente com seus familiares, situado no bairro do Pau Grande, atualmente Aparecida, no caminho particular José Correia Fontes, número 14, atualmente Rua Francisco Alves. Entusiasmado com a vinda dos pais e com o pensamento ainda voltado na compra da sonhada casa, Luís partiu em busca de novas oportunidades no campo profissional. Como não tivesse nenhuma formação escolar, sendo assim, no período de 40 a 42, trabalhou em diversas empresas, honrando sempre o compromisso de juntar suas economias para a realização do ambicionado sonho de seus pais. Em 1942, Luís, com 19 anos de idade, ingressou como voluntário no serviço militar da Base Aérea de Santos, em tempo de guerra, em defesa das costas do país. Em 1943, no período que servia a Base Aérea de Santos, Luís veio a conhecer sua namorada, Maura. Em 1944, Luís, então com 21 anos de idade, pediu baixa no serviço militar, indo trabalhar em empresas em que pudesse mostrar seu trabalho, devido a ainda não possuir formação escolar. A compra da sonhada casa. Em 1944, já tendo passado 4 anos da vinda de seus pais para Santos, finalmente pôde ajudar a realizar o sonho e alcançando um dos maiores intentos de sua vida.
Com muitos esforços e sacrifício, conseguiu juntar o dinheiro suficiente para, em conjunto com a reserva que seus pais possuíam, adquirir a tão sonhada moradia, comprando o mesmo chalé que residiam de aluguel, pois o preço ficou mais em conta que a oferta do mercado. O terreno era grande, possibilitando a ampliação do mesmo ou construção de um novo nos fundos. Realizado pelo dever cumprido, podendo eles viverem merecidamente em local próprio. Ainda em 44, além de Luís, seus pais acolheram seu filho Carlos e esposa Adelina, juntamente com seus filhos Eduardo e Nena, que, por estarem passando por dificuldades, não tinham como pagar aluguel. Era uma alegria total no seio familiar, onde seus filhos vinham visitá-los com frequência, trazendo seus netos, que brincavam no quintal do chalé, enquanto os maiores se distraíam, recordando passagens boas e árduas que a vida lhes preparara. Outros com cantorias que alegravam o ambiente, com seus filhos Carlos e Luís cantando e tocando violão, com a participação de todos, inclusive a nossa avó, que gostava de cantar músicas espanholas. Morte de Vicente. Em 1945, para quem sonhava viver tranquilamente após tantos anos de trabalho árduo, a sorte não foi tão favorável ao Vicente, que observou encurtar essa felicidade após ter se submetido a exames onde foi detectado ser portador de câncer em estado avançado, com pouca duração de vida. Naquele mesmo ano partiu para o descanso eterno. Adelina, esposa de Carlos, deu à luz do terceiro filho, recebendo o nome de Roberto. Ainda em fins de 45, Luís conseguiu seu reingresso na Companhia Docas de Santos, que antes já houvera trabalhado exercendo o cargo de carregador, solicitando demissão por problemas de saúde. Agora mais experiente para exercer o cargo de servente de primeira classe, que lhe permitiu realizar outro grande sonho, o de estudar, que até aquele instante se via impedido devido ao pouco tempo disponível para tal, iniciando seus estudos no curso primário na escola daquela empresa no período noturno. Com situação financeira um pouco mais tranquila, Luís resolveu pedir a mão de Maura, que conhecera em 43, casando-se em 17 de janeiro de 46 no Guarujá, morando no chalé com os sogros, localizado na mesma rua sob o número 20, até que a situação melhorasse, ocasião em que, por já se encontrar grávida, deu à luz a uma menina que receberia o nome de Cleide. Para a infelicidade de todos, nasceu morta no mesmo ano. A Adelina, esposa de Carlos, deu à luz o quarto filho, recebendo o nome de Isidoro, para a alegria de todos. Em 1947, Luís termina o curso primário noturno e ingressa na Escola Técnica de Comércio Coelho Neto, em Santos, no período noturno, para fazer o curso comercial básico. No mesmo ano, prestou concurso na Capitania de Portos do Estado de São Paulo para o cargo de conferente de carga da Marinha Mercante, tendo sido aprovado, mas não assumindo tal compromisso devido a ter que ausentar-se por muito tempo, 8 meses por ano, de sua família, com viagens marítimas, permanecendo em seu trabalho nas docas. Em 31 de maio, Maura, esposa de Luís, deu à luz do segundo filho, recebendo o nome de Cláudio, o que contentou a todos. No mesmo ano, Adelina, esposa de Carlos, deu à luz ao quinto filho, uma menina que nasceu morta, e Adelina, não resistindo às dores do pós-parto, veio a falecer, entristecendo a todos. Em 1948, a harmonia do vínculo familiar e a dedicação de Luís nos estudos e ao trabalho eram tanta que, em 17 de agosto de 48, que Maura e Luís presentearam a família com o nascimento de seu terceiro filho, recebendo o nome de Valdir, trazendo muita alegria aos familiares. Em 1949, a dedicação aos estudos, Luís foi promovido ao cargo de conferente de carga e descarga nas docas. Com melhoria no salário, aumentou a contribuição financeira que fazia sua mãe, Petra,
para ajudar no sustento da casa. No mesmo ano, com suas economias, conseguiu, com a ajuda de familiares e amigos, construir um pequeno chalé nos fundos do quintal do chalé de sua mãe, onde veio residir com sua esposa e filhos. Em 1950, Luiz Maura contemplou a todos com o nascimento do quarto filho, cheio de saúde, recebendo o nome de Silvio. No mesmo ano, Luiz concluiu o curso comercial básico na Escola Coelho Neto, em Santos, realizando parte de seu sonho, pois ainda tinha a pretensão de dar continuidade aos estudos. Em 1951, radiante de felicidade, Luiz e Maura, mais uma vez, trouxeram alegria a todos com o nascimento do seu quinto filho, recebendo o nome de Humberto. Em 52, já com 4 filhos, no intuito de estudar por conta própria em casa, a fim de submeter-se a concurso que surgisse na ocasião, em 14 de maio de 52, Luiz solicita dispensa sem remuneração nas docas para atingir seu objetivo, sendo concedido por um prazo considerável de 8 meses, com liberdade para estendê-la devido ao reconhecimento que tinha pelo seu esforço, dedicação e competência no seu trabalho. Na primeira oportunidade, por achar interessante, submete ao concurso de auxiliar de fiscal de renda na Secretaria de Fazenda do Estado, tendo sido aprovado com méritos. Em vista desse resultado, teria que mudar para São Paulo. Um mês antes da posse, alugou uma casa, cito a rua Conselheiro Moreira de Barro, 1148, Casa 2, Vila Dona Ana, bairro Santa Terezinha, trazendo esposa e filhos, vindo a tomar posse em 19 de maio de 52, deixando sua mãe aos cuidados do seu irmão Carlos, em Santos. Em 53, devido à idade avançada de Petra e os problemas de saúde requerendo maior cuidado e dedicação, em comum acordo com seus irmãos, decidiram que ela deveria ficar com quem pudesse lhe dar maior atenção e cuidados, de preferência mulher, e sua irmã Adelina se comprometeu em assumir essa responsabilidade. Somente teriam que levá-la à sua residência em Santo André. No início de 1954, conforme combinado, sua mãe foi levada para a residência de sua irmã Adelina, em Santo André, recebendo ajuda de custo de Luiz, ficando sua propriedade em Santos sob os cuidados de Carlos. Em 1955, Maura engravida novamente e, prestes a dar à luz, Luiz leva-a à casa de seus sogros em Santos, juntamente com seus filhos, por saber que lá ela seria melhor amparada com o apoio da família. Em 5 de julho de 55, nasceu o sexto dos filhos, desta vez uma menina, tendo recebido o nome de Marilda, dando maior alegria para todos. Neste mesmo ano, retorna aos estudos, ingressando na Escola Técnica de Comércio de São Paulo, para a realização do curso técnico de contabilidade. Em 1956, devido ao estado de saúde de sua mãe agravar-se, requerendo maiores cuidados médicos e maiores custos, resolveu colocar à venda o chalé de sua mãe e o seu respectivamente. Em 1957, Luiz acabou por vender os imóveis, ocasião em que seu irmão Carlos foi morar em outro local com seus 2 filhos menores, Roberto e Isidoro, pois os 2 maiores, Eduardo e Nena, tinham se casado e fixado residência em outras localidades. Com a efetivação das vendas, o de sua mãe ficou para contribuir na despesa com médicos e medicamentos, além de outras despesas de caráter pessoal. O dele para aplicação futura e pela necessidade de continuar contribuindo com ajuda e custo na casa de sua irmã. No mesmo ano, conclui o curso técnico de contabilidade, recebendo o diploma em 19 de março de 58. Morte de Petra. Em 16 de junho de 58, não resistindo ao sofrimento, Petra veio a falecer acometida de broncopneumonia, deixando profunda tristeza no coração de todos. No início de 1958,
Luiz prestou vestibular para ingresso na Faculdade de Direito São Francisco, em São Paulo, tendo sido aprovado e só não ingressando devido a não ter condições de bancar os estudos, priorizando o sustento da família além do tipo de serviço que desempenhava na oportunidade, absorvendo-lhe todo o tempo. Como pudemos ver, o transcorrer da história sobre a família Dias Serrano irão perceber na vida Vicente e Pedra o registro de passagens de participação frequente de Luiz, o filho caçula, por se encontrar no convívio destes, sendo membro atuante, pois ficou 15 anos, de 1930 a 1945, com o propósito de concretizar o sonho dos pais, para só então constituir família. Causos e curiosidades da família. Petra tinha um gênio muito forte. Nos momentos de descontração, brincava muito e tratava bem a todos, desde que não a tirassem do sério. Quando seus netos faziam qualquer traquinagem, deixando-a nervosa, corria atrás da porta da cozinha e pegava um cabo de madeira, tipo bengala, que tinha e corria atrás dos meninos, gritando: "Ninho, eu te maceto!" Evidente que era apenas para assustar as crianças, pois nunca espancou nenhuma. Certa feita, Petra, já em Santos, uma vizinha estava fofocando o marido ou os filhos. Como ela tinha o sangue caliente, pegou a tesoura que guardava no bolso do avental para lhe cortar a língua desta falastrona. Se o fato ocorreu, não é do nosso conhecimento, mas que ocasionou uma confusão tremenda, isto sim. Vicente já era mais calado e tinha a voz muito grossa. Participava apenas dos bate-papos e assistia à farra com muita alegria. Certa feita, estando morando há pouco em Santos, quando chamava por alguém da família, acabava por assustar os vizinhos devido ao vozeirão. Petra tinha por hábito comer pimenta nas refeições e no transcurso do dia fazia bolinho de farinha de mandioca misturado com feijão, introduzindo em seu interior uma pimenta, degustando prazerosamente o mesmo, oferecendo-os a quem estivesse presente. Outra coisa que Petra fazia era amassar um dente de alho e passar no pão em substituição da manteiga. Comemos muitas vezes esses quitutes simples, porém gostosos. Na ocasião das refeições não podia faltar um vidro de pimenta na mesa, hábito que acabou levando para membros da família, obtendo muitos adeptos. Petra sempre tinha no quintal da casa uma horta, e não podia faltar nas plantações pimentas, hortelãs, poejos, salsinhas, cebolinhas, tomates, chuchu, além do acréscimo de outros ingredientes, cebola, tomate, pimentão, alho e pão velho, primordiais para a realização do gazpacho frio, que nossa avó sabia fazê-lo com tamanha propriedade. A título de esclarecimento, na ata de nascimento de Vicente, existe uma divergência em seu nome, pois na capa do documento consta Vicente Dias Guzmán e na narração do grau de parentesco encontra-se descrito o nome de Pedro Vicente Dias Guzmán, que acreditamos tenha sido erro do cartório por ocasião do seu preenchimento. A proliferação de sobrenomes. E assim completa-se o ciclo sobre o histórico da família Dias Serrano, motivo de orgulho e satisfação pela luta conquistada com muita garra, sacrifícios, prezando sempre pela simplicidade e humildade, conduzindo com perspicácia suas atitudes humanísticas, contribuindo para o engrandecimento de seus descendentes. Findo esse ciclo, a história deverá dar sua continuidade através de seus descendentes, para o conhecimento de todos os familiares, só dependendo que cada membro o faça enriquecendo nossa história
para a honra e orgulho de nossos ancestrais. Para conhecimento, os descendentes do sexo feminino de Vicente e Petra, ao se casarem, agregavam novos sobrenomes que, pelas circunstâncias, surgiram às seguintes gerações em que a história poderá dar continuidade. Primeira geração, Dias Serrano. Segunda geração, Poli, Carvalho, Pérez e Mirabel. Terceira geração, Amparo, Conceição, Canuto, Andrades, Brasil, Siqueira, Mendes, Ferraça, Garcia, Ribeiro, Coronelo, Borsari e Pinto. Quarta geração, Prazeres, Sarajoto, Duarte, Rangel, Araújo, Rodrigues, Belo, Costa, Betim, Damas, Bachega, Guever e Alves. A quinta geração, Migliorini. Fica aqui, então, em aberto esse histórico para que nós possamos, à medida que tivermos conhecimento de outros casos e da história da nossa família, que a gente possa acrescentar tanto nesse histórico como na árvore genealógica que estamos construindo. Por enquanto é só. Obrigado.